Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos ao 30º episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 aqui no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e, como é habitual, estou com o meu colega e amigo Diogo Soares para mais um episódio. Desta vez sobre o Grande Prémio da China, vencido por Oscar Piastri. E Diogo, antes de irmos às análises, começamos por mostrar aquela que é a fotografia do fim de semana. Diogo, esta vitória de Piastri e da McLaren, colocando um pouco de parte a corrida sprint, porque já lá vamos quando formos analisar o fim de semana da Ferrari. Achas que esta vitória da McLaren, este 1-2, é justo? Creio que sim. Acho que não vais dizer muito mais do que isso, mas que se enquadra naquilo que também foi a corrida. Bem, boa noite para ti, Luís. Já que estamos a gravar isto às 9h20 de terça-feira e cumprimento a gente que estiver a assistir, independentemente da hora do dia ou da madrugada, às vezes. Quem sabe. Bem, a vitória do Piastri é da mesma forma que a vitória do Norris foi esclarecedora na Austrália e nós até concordamos que aqueles 9 décimos, um segundo que tinha sido de diferença eram profundamente falaciosos para aquilo que foi a corrida. Desta vez, eu tenho que dizer que aqueles 9 segundos também são falaciosos porque acontecem numa altura em que o Norris começa a ter problemas nos travões e perde imenso tempo. Se calhar também perdeu imenso tempo porque já estava mesmo a ser extremamente cuidadoso, mas a vitória do Piastri parece-me incontestável. Ah, Porque foi o piloto da McLaren mais rápido durante este fim de semana. Foi o piloto mais rápido da McLaren na sprint, na qualificação para a sprint, na qualificação e na corrida em si. Portanto, é uma vitória totalmente merecida do australiano. Era uma vitória que era necessária depois enfim, de desilusão em casa e em boa verdade ganha bastantes pontos ao Norris depois da quantidade de pontos que também perdeu e acho que pelo menos interiormente para ele e também se calhar interiormente na equipa é um statement made no sentido em que calma lá, que isto não vai ser o Norris a ganhar assim tão facilmente. Sim, esta vitória da McLaren analisa-se no meu ponto de vista em dois pontos. O ponto número um é que realmente a McLaren neste momento tem o monolugar mais competitivo do pelotão e, portanto, conseguiu muito bem operacionalizar o potencial do carro em pista e venceu a corrida principal. E quanto a isso, não há muita contestação. O, um, o Piastri arranca bem, o Norris também mantém ali as posições nas primeiras voltas e a partir daí foi levar a corrida até ao final e não havia muito mais a fazer, porque de facto o McLaren é muito, muito, muito competitivo e é um carro que estava extremamente bem afinado para andar em ar limpo. E foi por isso que Piastri conseguiu rapidamente fugir a Norris, e pelo contrário, Norris no sábado, quando estava preso no meio do pelotão, não conseguiu progredir. Não foi por falta de capacidade do McLaren, não por falta de capacidade do Lando Norris. Foi porque a McLaren sabia que em condições normais faria a pole e que, portanto, poderia afinar os seus monolugares para umas condições de pista limpas. E, portanto, deste primeiro ponto, a vitória é justíssima. A outra questão é isso que tu disseste, que é o facto do Piastri ter sido mais competitivo que o Lando este fim de semana. Um, Deu uma resposta muito boa, uma resposta importante, um, e conseguiu realmente dizer e fazer um statement de que, ok, o Norris até pode ser campeão, mas isto aqui não me digam que não tem que lutar, ou que não me digam quando é que possam não atacar o Norris, porque realmente o Piastri. Nesse fim de semana conseguiu implementar a melhor forma de se defender de Norris, que foi atacá-lo e atacá-lo desde o início. Teve bem no treino, teve muito.
tem melhor que o Norris. Na sprint, tanto na qualificação como na corrida, tem melhor na corrida principal, naquilo que realmente conta e que nos deixa a imagem e o filme para o que será da temporada, não é? Quando nos recordamos da China, ok, neste caso vamos recordar também da sprint porque foi a primeira vitória do Hamilton, mas em condições normais, aquilo que fica é a vitória na corrida de domingo e, portanto, muito bem desse ponto. Referi também só a questão do Norris, que na parte final da corrida foi aconselhado a andar um bocadinho mais. Até houve uma discussão dos engenheiros a pedirem ao Piastri para andarem mais rápido porque estava a perturbar o Norris com o ar rarefeito e estava a prejudicar a sua condução. Mas depois no final realmente as coisas complicaram para o Norris, problemas de travões que estavam desalinhados, o pedal estava muito à frente, estava muito sensível e o engenheiro Sim. chegou a dizer a Norris que era trazer o carro para casa porque o problema era crítico, era muito crítico e, e aí o Piastri obviamente que ganhou uns segundinhos ou outros, mas que muito sinceramente comparando os 9 segundos ou 4, a minha análise seria exatamente a mesma porque é o domínio do Piastri. Eu não, deixa-me só acrescentar, eu não sei Claro. se o Norris estava a ser extra cuidadoso, porque também tinha bastante espaço para trás, mas a verdade é que quando chegava ao hairpin de curva 15, penso eu que era a curva 15, mas quem conhece o circuito é aquela curva logo a seguir àquela reta longuíssima. O, o Piastri perdia à volta de 1,5 segundo, 2 segundos para o Russell só nessa curva. E a acreditar que ele estava a ser extra cuidadoso, tudo bem. Agora, se o problema era assim tão grave mesmo e que enfim o impedia de conseguir travar normalmente, se calhar se tivesse mais uma volta ou duas voltas, podia haver aqui algum desfecho diferente, mas eu prefiro acreditar ainda assim que ele estava a ser extra cuidadoso com o carro. Também não tiveste enfim, nenhuma indicação em contrário, pelo menos que eu tenha visto. Sim, há sempre uma tendência para se exagerar estas situações. Diego. E a reflexão que tu fizeste acaba também por ser correta. Se o problema fosse assim tão grande, ah, será que o Norris conseguiria sequer levar o carro até ao final? Se fosse um problema como teve o Alonso, por exemplo, devido muito. Ah, e o Norris estando dentro do próprio carro e acompanhando o onboard do britânico, também se foi percebendo que ele estava com alguma dificuldade, mas que não estava em pleno sofrimento com o carro. E portanto, eu acho que isto também acaba por deixar aqui um bocadinho de entregar um bocadinho de magia um, à vitória da McLaren ao 1-2 e este segundo lugar do Lando Norris, quase que é tirado a ferros. Aqui também a McLaren a tentar um, puxar um bocadinho para cima o Norris, de ok, ele não ganhou, mas teve um fim de semana difícil, porque quer queiramos, quer não, a aposta da McLaren no Norris. E quando o Norris é batido com o Piastri, convém não deixar convém não deixar esta vitória de Piastri ser uma para a McLaren, claro. Convém não fazer com que isto signifique que o Piastri agora também é candidato, porque o candidato a McLaren é o Norris. Um, Portanto, acho que é muito por aí. Sim, Um, até ver a McLaren. sim, até a ver. Melhor, eu acho que isso só será um problema a partir do momento em que se calhar se chegarmos para aí a Miami não, Miami que não é assim daqui a tanto tempo, mas se calhar a Espanha ou ao início da ronda europeia, se chegarmos com um Piastri ali no máximo, sei lá, 2 pontos a menos, ou no pior dos casos para o Norris, se estiver à frente, isto se calhar a McLaren não vai começar a ter um problema dentro da equipe. Sim, Agora, enquanto, também enquanto depende muito da vantagem ou não que tiverem para quem vier atrás. Né? sim, 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 sim. Se for uma E vantagem vimos, considerável, fica mais e fácil vimos, de deixar sim, lutar. e vimos perfeitamente pelo ano passado que
o que é, o que é hoje China. Claro que a China já passou, mas o que é hoje China, se calhar não vai ser mesmo no Japão. Não, não. E nós vamos falar, até porque há 2 semanas, primeiro, e em 2 semanas, se calhar dá para completar a produção de peças de uma evolução e levá-las já para o Japão. E Suzuka é um belo circuito para testar, entre aspas, eh, no caso para efetuar as atualizações. E daqui a pouco já vamos falar do Tsunoda, e o Tsunoda já disse que o carro da Red Bull, É mais com rápido. toda a certeza, vai ser um carro rápido no Japão. Sim, E quem rápido diz demais. Red Bull diz Ferrari, diz Mercedes, Claro. diz a Williams que até pode se meter ali na luta pelo pódio, porque há ali uma quantidade de circunstâncias. Portanto, neste momento O Williams está muito bem. não podemos tirar conclusões. E eu escrevi um artigo que está para sair. Não podemos tirar conclusões daquilo que vai ser o desfecho no Abu Dhabi. Claro, Uh, Nem podemos tirar nenhum tipo de conclusão em relação a uma equipa que já esteja afastada claro. do que quer que seja da luta que quiser, Sim, porque isto ainda pode dar uma volta de 180 graus. totalmente de acordo. Basta olhar para a época passada. A Red Bull começa com um domínio ainda maior que aquele que a McLaren tinha. Nós estávamos aqui no contra-curva a deprimir porque não ia haver luta pela Fórmula 1 e acabámos com uma McLaren campeã de construtores e com o Norris que se tivesse acordado 2 ou 3 grandes prémios antes e se tivesse sido mais consistente, se calhar tinha levado para a Abu Dhabi a decisão do campeonato. E portanto não me admirava nada que chegássemos a Abu Dhabi e que olha, tivéssemos o Russell, por exemplo, com o Mercedes que me parece muito saudável, o Russell a lutar por um campeonato do mundo, o Verstappen estará, os McLaren estarão, os Ferrari, quem sabe, e portanto não me espanta nada, da mesma forma que não me espantaria que daqui para a frente a Williams descolasse e fosse claramente aqui a melhor equipa do campeonato, ou que a Haas passasse para ser a sexta melhor equipa do campeonato, como foi este fim de semana. Um, e Aston Martin fosse a última, quer dizer, isto é muito incerto, isso é bom, porque também nos dá conteúdo aqui para o podcast e nos entretém ao longo dos fins de Sim, semana. exatamente. E a Ferrari, tipo, vamos nos focar primeiro num bom ou no mau? Quer dizer, primeiro ao sábado ou ao domingo? Sei lá, pela hora, vamos primeiro ao sábado, que é o que importa menos, ainda assim, Sim, com uma vitória de Hamilton, de San Diego foi aquilo que o seu engenheiro Ricardo Adami lhe disse aos ouvidos na sexta-feira de manhã, era pole position para a sprint do Hamilton, arrancou bem, manteve a primeira posição, uma corrida em que os desgastes dos pneus o desgaste dos pneus médios foi altamente crítico, crítico, diria. eu iria dizer inesperada, nem tanto. Inesperada foi antes a não degradação dos duros na corrida, se calhar é mais por aí, mas uma degradação muitíssimo elevada que fez com que não houvesse grandes lutas, a não ser cá para trás, no pelotão, que assim teve muito animado. Um, para além desta análise, que eu acredito que concordes praticamente em tudo comigo, o que é que significa esta vitória para Hamilton? Eu acho Significa, que, significa 8 pontos no campeonato ou é algo mais do que assim, isso? cada um dá o valor que vai entender uma sprint, e cada um vai dar o valor que, se calhar, vai haver muitas pessoas a dar o valor que lhes dá mais jeito. Assim, isto para mim não passa mais de uma vitória moral do que uma vitória estatística. Se é que se posso dizer desta forma, porque é, é uma sprint, é um treino de 30 minutos com certeza que foi muitíssimo importante para o Hamilton, eh, para ele, se calhar para ele próprio se convencer que ainda há condições de lutar por mais, de fazer melhor. Agora, não houve quase nada, houve ali uma aproximação do Verstappen para aí à 13ª, 14ª, 15ª volta. Houve ali uma aproximação que foi quando o Hamilton começa a sofrer com os pneus. E logo a seguir o Verstappen começa a levar com um ar quente e fica com os pneus ainda em pior estado
do que o Hamilton e acabou. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Depois o Piastri vinha atrás também não vinha ou melhor, não vinha com tempo para tentar atacar o Hamilton e se calhar também já não vinha com muita saúde nos pneus. Ah, E eu não quero desmerecer de todo a vitória, porque Hamilton venceu na Ferrari, de qualquer das formas, mas não, ainda me falta aqui alguma coisa para validar, não é para validar, mas para ter o sentimento de vitória da Ferrari com o Hamilton, no fundo. Sim, esta não é a primeira vitória do Hamilton. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Fiquei contente, obviamente, com a vitória do Hamilton, mas esta não é a primeira vitória. A primeira vitória, uma vitória numa corrida de Fórmula 1 é vencer o Grande Prémio, é vencer ao domingo. Vencer ao sábado é a mesma coisa do que num jogo de futebol, e desculpem novamente o paralelismo, que é ir para o intervalo a ganhar 1-0 e depois levar uma remontada e ser goleado na segunda parte. Foi um bocadinho que aconteceu à Ferrari este fim de semana. Ganha no domingo, ganha no sábado, está competitiva, minimamente competitiva, tem a vantagem de estar à frente do pelotão na questão de gestão de pneus e depois no domingo é goleada. Não é totalmente goleada em pista, porque aí as coisas não foram assim tão más. Principalmente o Leclerc, com aquela asa partida, apresentou o ritmo e o Hamilton, numa fase final, foi conseguindo também aguentar e melhorar um bocadinho e acabou por não ser um mau resultado, apesar de ter que ir à boxe a fazer a segunda paragem e os outros pilotos da dianteira não, mas não foi totalmente mau, não foi catastrófico, foi um resultado de uma frente de um pelotão que está muito bem, que está muito nivelada. Mas depois a desqualificação, quer dizer, é o que é, e é essa tal goleada. Que se calhar, Diogo, tu podes nos explicar melhor o peso do Leclerc e o desgaste do fundo do Hamilton, mas é daquelas coisas que não se controlam, quer dizer, controlam-se, mas que é muito difícil de dizer, apesar de haver muitos memes na internet a gozar com a Ferrari. Eu identifico-me em alguns, principalmente daquele dos senhores da boxe com uma pistola e uma bala que é uma massa. Eu gosto muito desse meme, mas Sim, sim, é sim. difícil. É difícil É, apontar alguma coisa. O que é que a Ferrari ia fazer? Ia obrigar a Leclerc a comer mais um quilo de panquecas ao pequeno almoço para. Quer dizer, foram frutos das circunstâncias da corrida. As equipas não fizeram as suas paragens, tiveram que puxar mais pelos carros para conseguir aguentar, e está aqui o resultado. São pequeníssimos erros ou grandes azares, como quisermos, como preferirmos, que deitam fora um resultado minimamente positivo e que deixa o Ocon como o melhor piloto Ferrari neste momento. em relação às qualificações, eu tenho. Eu disse isto quando foi com o Russell e volto a dizer, eu tenho muita dificuldade em compreender que o desgaste de um pneu significa uma diferença de 1 quilo. Aquela borracha toda junta. Tenho dificuldade não é uma ciência propriamente exata. É numa volta. Se tiver, mesmo que faças 2, 3 paragens, depois tens ali uma volta. eh, Tens ali uma volta em que podes ter que puxar mais pelo carro e vais desgastar mais e perdes não sei quanta porcentagem de borracha e que depois é atribuída a não sei quantos quilos ou a não sei quantas gramas. Há um erro que foi admitido pela equipa, principalmente, eu acho, no caso do Leclerc, acho que o erro É maior, sim. mais evidente. O Hamilton é Ah, desgaste em pista, é corretores, é por aí. Porque Sim, assim, não podem mudar o lastro, né? Por exemplo, se o piloto perder peso, que é absolutamente normal, não podem mudar o lastro. Claro, que depois têm a opção de compensar isso em combustível e depois pensam, ah pá, mas perdemos, perdemos rendimento no início da corrida porque vamos estar com mais mais pesados. cheios. Tudo bem, só que depois são desqualificados é a diferença entre ganhar ou perder 10, 15, 12, os pontos que tiverem que ser.
Portanto, eu acho que nesse caso o erro é mais evidente. No caso do Leclerc e também no caso do Gasly, que acaba por ser pela. É São mesmo essa ambos, situação. são ambos que acabam por ser desqualificados por um kill. Agora, no caso do Hamilton, pá, acontece. Acontece porque não podemos atribuir o erro à equipa de todo. Claro que aquilo é por causa do Sim, é o desgaste do Hamilton. carro. Sim, nem podemos atribuir a um nem a outro. Porque aquilo é o desgaste que é provocado pelo Claro, andamento e por estar a raspar. Ora, o carro pode raspar porque está baixo, mas não me pareceu que o carro estivesse mais baixo do que normal. Podia, são diferenças mínimas. sim, podia haver maior desgaste porque o Hamilton podia ter tido uma saída mais agressiva no corretor que desgastou ali mais um pouco. Ou pode ser os dois. O que é? Nós não sabemos, não tivemos nenhuma evidência que é um erro claro de uma entidade, que é o erro claro de uma outra entidade, mas é uma coisa que acontece. Sim. E eu percebo a tua análise no Leclerc, eu não estou a dizer que é um erro mínimo, ou seja, é uma coisa que ou seja, é muito pouco usual e é também algo azarado, não é? Porque muito provavelmente a Ferrari fez esta estratégia a pensar que iriam parar duas vezes e que se calhar lá Sim. está, puxar tanto pelo carro não seria necessário. E toda a gente ficou surpreendida quando o Russell abriu o rádio e disse ao seu engenheiro: Isto é uma paragem. Eu estava em casa, acho que até comentámos por mensagens que, quer dizer, este gajo está-me, e desculpem-me a expressão, mas está aqui com balelas, está a tentar enganar os outros pilotos, é normal, está a fazer bluff. Não Eu acho estava. que aqui há um grande problema. Há um grande problema chamado sprints, Sim, é que enganoso, é, claro, que é, claro. há duas questões. E é uma hora Primeiro, eu acho que diferente o Grande Prémio. não, há duas questões. Eu acho que para começar, a Pirelli comete um erro ao levar o C2, C3, C4. Eu acho que é o primeiro ponto, porque devia ter levado o C1, C2, C3. Portanto, há um erro da Pirelli. E depois há uma questão que é o pneu C2 em relação ao C1 e ao C3, certo? Não é um pneu propriamente em termos numerários, é um pneu intermédio, mas o composto da borracha aproxima-se mais do C1 do que se aproxima mais do C3. Portanto, se o C3 tem demasiado desgaste, poderia ser natural que o C2 não tivesse tanto desgaste. Claro. Mas lá está. Para começar, há um grande erro da Pirelli e que não foi falado. E há um segundo problema. Ao haver sprints, os pilotos só fazem um treino e ao fazer um treino têm muito menos conhecimento sobre o carro, sobre o Ninguém andou com os desgaste, outros, só na correr. sobre uma série de coisas É, que depois alteram completamente claro. ou A estratégia. desvirtuam por completo todo o fim de semana, Claro. todas Não, as interações, todo o rendimento. esse é o problema das sprints que nós já aqui falámos muitas vezes. Um, os pilotos fizeram uma corrida de duros e não andaram só andaram com os duros na corrida. Como é que era possível saber ou comprovar que aqueles duros só iam durar 20 e 25 voltas, por exemplo? Não é Aqui aquilo não é possível. uma questão de. Os computadores são muito bons, as simulações também são muito verídicas e aproximadas da realidade, mas não são a realidade. E de vez em quando a realidade surpreende-nos com estas questões. Eu lembro no E, ano e quando a Fórmula passado. 1 quiser tornar a voltar a tempo inteiro ao fim de semana a sério, estejam à vontade, nós agradecemos. No ano passado, quando o Russell vence e depois é desqualificado, Desclassificado, sim, na que é Bélgica. ele que é ele que entra que é também ele que entra com a ideia de que pá, isto se calhar dá para uma paragem. Um stint. Isso acontece porque na, no sábado a pista estava, na sexta e no sábado a pista estava a 40 e tal graus e no domingo a pista estava a 30 e poucos graus.
é uma diferença brutal. Claro que os pneus não tanto calor, não desgastam tanto. Agora, aqui na China, os pneus, a temperatura de pista esteve constante, esteve ali Sim, nos 20, 27, 28, 30 graus, 30 e poucos. sim. É isso, é isso. Chico. É só aqui por causa do peso na questão do carro do Leclerc. O peso por causa do carro do Leclerc. Eu, neste último dia, foi ontem até, estive a acompanhar alguns podcasts e alguns também programas e conteúdos ligados ao desporto motorizado. Um, e vi duas pessoas que são as quais eu respeito e que são reconhecidas neste mundo a falar sobre isso, sobre a questão do peso. Uma delas falava há uns meses, e não era a propósito disto, mas é um piloto que também está ligado à Fórmula 1, já fez grandes prémios, que é o Pietro Fittipaldi, que corre neste momento no IMSA e nas corridas de resistência. E ele dizia uma coisa muito interessante que não se compara, que não é comparável à Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é só um piloto, mas que no caso das corridas de resistência, eles escolhem os pilotos também pelo seu físico, ou seja, se tivermos quanto mais baixo, quanto mais leves os pilotos forem, melhor é porque o carro anda mais rápido. E 2 3 4 quilos são 4 décimas. E ele dizia isso na Fórmula 1, que é Sim, um sim. mundo muito mais complicado, ainda pior é. E outra pessoa era ontem, o Nuno Pinto, que está ligado ao Stroll, e que dizia que basta um piloto por causa da questão de todas as viagens e não sei o quê, não comer tão bem, não se alimentar tão bem, no dia da corrida ir ao ginásio ou ir fazer uma caminhada ou uma corrida também logo de manhã, se hidratar melhor e tratar melhor a questão da retenção de líquidos, que é 2 décimas mais rápido. Este é o detalhe, e claro que meio quilo faz a diferença. Não foi uma diferença abismal, não foi, mas é diferente e de uma forma direta ou indireta a Ferrari e o Hamilton tiraram vantagem desta infelicidade. Eu acho é que não é só no caso do peso, não é só no caso do desgaste de uma barra de fundo plano. Eu acho que eh, podemos aplicar aqui às questões da abertura da RS, da abertura do milímetro a mais da asa da RS, da flexibilidade ligeiramente mais exagerada da asa da frente. Há muitas destas questões em que oh, em que a desqualificação é praticamente automática. Se a O regra carro tem diz isto e vantagem. não está. Agora, e eu acho que por uma questão de justiça, por qualquer piloto, acho que devíamos não nós, mas os técnicos da FIA, também começarem a avaliar se de facto aquela quebra no regulamento trouxe vantagem, porque às vezes uma quebra no regulamento pode trazer desvantagem. Sim. Só, só deixar aqui a nota que eu troquei, mas quando estava a falar da questão do peso, estava-me a referir ao Leclerc e ao Quilamento, e eu acho que depois no final falei do Hamilton e do desgaste e do meio quilo, referia-me ao Leclerc e essa questão sim das questões do DRS e da performance mais técnica do carro, e sim é mais ligada à situação do Hamilton. Ah, Claro, claro que imagina, claro que esta questão poderia levar a uma avaliação que demorasse mais tempo, se calhar não ia sair daqui, não é? Não ia saber de um verdito 2 horas depois, ou 3 horas depois, ou o tempo que fosse. Sério. Claro que provavelmente terias de olhar, analisar dados, comparar claro. com outras situações do mesmo piloto no mesmo Grande Prémio. E por acaso, no caso da China, até tinhas duas corridas para comparar, né? Agora, se calhar é necessário trazermos mais justiça àquilo que um piloto faz, no fundo. Sim, sim, eu concordo contigo. E por falar em justiça, e às vezes, Diogo, tu deixas-me as passagens perfeitas. Será que no Japão vamos ter justiça? Ainda há pouco é que fez no nome do nome do rapaz, do jornalista da Telegraph, que tem muito boas relações com o Dr. Helmut Marko e, São e as com o Jos três. Verstappen.
avançou que que o Lawson ia pelo menos sair da Red Bull e subiu o Tsunoda e eu pelo menos espero que seja o Lawson a descer à Racing Bulls. Assim, Bolso. Não deverá ser Mas o Verstappen. não, 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 mas minha o Helmut preocupação. Marko já brincou com isso e nós trouxemos isto aqui no fim de Sim, semana sim, sim, passado, que sim, ele ia sim. acabar o Não, campeonato. eu espero que isto não signifique né, que atirem o Lawson para a rua e que lhe fechem a porta e que lhe Já tranquem vi as tudo. fechaduras, tudo. Pá, Já vi tudo. sim, eu espero que não seja isso a acontecer, Na Red Bull nada me surpreende. mas, mas se já era o mais sensato isso ter acontecido no final do ano passado, que era a subida do Tsunoda, e que não o fizeram pura e simplesmente porque a Honda vai Político, sair no final deste ano, claro. acho que agora é por E vai demais para o Aston Martin. evidente que é por demais evidente que o Lawson não é simplesmente uma questão de ser lento. Eu acho que a questão do Lawson vai além É do falta de rendimento, experiência também. vai a falta de experiência, a falta de conhecimento do carro. Aliás, a partir da falta de experiência surgem, no fundo, pá, é a falta de experiência, tudo bem, mas isso é pegar e fazer a poda da árvore, não estás a ir à raiz. Claro. O Sim, problema é que é preciso ir à raiz. sem dúvida. Eu brincava contigo e provocava-te no sentido de justiça, mas na minha opinião, a acontecer e olhando para aquilo que é o funcionamento da Red Bull, e a Red Bull tem sempre a capacidade de nos surpreender um bocadinho, não nos surpreendendo. Ou seja, nós não estamos à espera nada da Red Bull, mas o Warner já veio falar que as coisas não estão bem, houve uma reunião e cheira que o Tsunoda vai ser piloto da Red Bull no próximo final de semana de corrida no Japão. E é justo porque lá está, o Tsunoda só não começou na Austrália por questões políticas, pela questão da Honda, é conhecida. Porque caso não fosse piloto Honda e fosse piloto Red Bull, tal como apenas piloto Red Bull, porque ele também é piloto Red Bull, mas se fosse só chancela Red Bull, o Tsunoda já teria começado a temporada. E é justo. Essa questão do Lawson ser tirado para fora da equação. Eu espero que não aconteça, porque atirar-lhe aqui uma situação muito complicada pilotar este Red Bull com 16 corridas e dizem, 16 corridas não é rookie, está bem, mas também não é uma temporada de Fórmula 1. E o Tsunoda tem 5, ou esta é a quinta, acho que 16 corridas era uma temporada de Fórmula 1 há 40 anos. agora não é. Portanto, toma lá, tens 16 corridas, nem sequer tens uma época completa, não foste uma única vez ao pódio. Não é que o Tsunoda tenha ido, acho, mas não interessa. Teve mais próximo Já lá tem ir. mais próximo, sim. Uh, anda lá, vai lá. Não sabes o que é cumprir uma época do início ao fim da mesma equipa, a saberes que vais começar e a saberes que vais acabar. Mas toma lá este lugar à frente, ao lado do campeão do mundo, dos carros mais difíceis de pilotar e mais É específicos. assim, Foi a uma missão verdade é muito que ingrata para o Lawson e ele não está a conseguir. Muito provavelmente vai ser rebaixado. Espero que tenha a oportunidade de crescer na Vicar. E em relação ao Tsunoda, e já te passo a palavra, Diogo, para, para, para continuares com o teu raciocínio. O Tsunoda joga neste momento o seu futuro na Fórmula 1, porque ou ele assina pela Red Bull, equipa principal, e cumpre até o final da época, está até o final da época, consegue ter resultados melhores que o Pérez e com o Lawson. E isso poderemos dizer que automaticamente significará que ele vai ser piloto de Red Bull em 2026. Caso contrário, acho que é o adeus do Tsunoda na Fórmula 1. sim, e Porque deixa-me pegar aí por esse teu ponto de partida, ou melhor, esse teu remate. Deixa-me pegar por aí porque de facto enfim, o Tsunoda, como toda a gente sabe, é um piloto Honda, é um produto Honda. E numa altura em que já se começava a especular e a acreditar que se calhar era desta que o Stroll saltava não é, não era. E o Tsunoda, Não, 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 e o Tsunoda, não. não, mas calma, calma, e o Tsunoda passava para a Aston Martin com a Fazer rir, Honda, pá. não, é precisamente nesta altura em que o Stroll faz pontuação dupla em Sim. grandes prémios consecutivos, não é? Então eu acho que isso pode complicar um bocado essa questão. Não, deixa-me só Mas dizer.
É só dar aqui o ponto. Opa, eu normalmente concordo contigo em quase tudo aqui neste episódio, pá, mas dizer que o Tsunoda ameaçava o lugar de Stroll é a mesma coisa que quase que dizer que o, que o Otávio no Al Nassr contesta o lugar do Ronaldo. Pá, não. Acho que o De qual- Stroll. Lá está, mas a questão da qualidade é igual. Tens o Tsunoda, Tens o Cristiano o Ronaldo com o Otávio Tsunoda e e tens tens o o. Otávio Não, com o não, 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 Stroll. não, 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 não. Está Tens bem ao o. Não, não, contrário. não, não. Tens o Stroll que é o Ronaldo e tens o Otávio que é o Tsunoda, portanto. Tá bem. Pronto. Essa São questão é baixinhos igual. os dois. O Mas, Tsunoda e o Otávio são baixos. mas a troca, deixa-me só finalizar. A troca em si faz sentido porque temos o quarto carro que às mãos do Verstappen parece o segundo carro, ou não digo melhor carro porque isso está um bocado incontestável qual é, mas que às mãos do Verstappen parece o segundo carro e tens o quarto carro que nas mãos do Lawson parece o pior carro. O Lawson conseguiu realmente piorar muito a sua situação e eu acho que um bocadinho também as declarações que foi tendo não ajudaram muito, porque ele teve aquela saída, eu não vou ter medo da palavra, ele teve aquela saída arrogante de dizer que Sim. sempre tinha batido o Tsunoda. E fica feito de se dizer e ao mesmo tempo fica cai um bocadinho no ridículo porque ele sabia perfeitamente tão bem, ou se calhar muito melhor do que nós, de que tinha ali os dias contados. Acabamos de ver a fotografia, a imagem, Diogo, que tu escolheste para definir o teu momento do fim de semana, esta asa do Racing Bulls colapsada, partida, fraturada, despedaçada. Ahm, Acredito que não tenha escolhido a Racing Bull por ter tido um fim de semana positivo, pelo menos o desfecho final. E eu acabo por escolher esta imagem para. E eu queria ter arranjado o momento exato que tem aquela falha, parece que tinha dado ali um estouro. Mas eu acabo por escolher porque esta foi a diferença entre o Tsunoda fazer um oitavo lugar, se calhar no sétimo, que entretanto com as qualificações ia dar se calhar num quinto lugar. Mas esta foi a diferença entre isso e o último lugar dos pilotos que terminaram a corrida. E o Tsunoda estava a fazer uma corrida fantástica. Mais uma corrida fantástica. Já tinha feito uma corrida fantástica na sprint e faltava-lhe esta corrida fantástica, completar esta corrida fantástica que estava a fazer na corrida. Aliás, no domingo, fiquei para notar aqui a repetir palavras. E pá, a verdade é que fiquei aqui ligeiramente triste pelo sucedido. Nem percebi bem. Aparentemente foi mesmo uma falha estrutural da asa, mas eu acabei por eleger este pouco como, se calhar para mim, um momento da corrida, numa perspectiva mais pessimista. Não acabei por escolher uma perspectiva propriamente positiva, mas acho que se calhar foi o piloto mais penalizado de toda a corrida, daquilo que aconteceu em pista. Também o Adjar penalizado, porque os dois homens da Racing Bull fizeram um bom fim de semana a nível Sim, pessoal, sim, mas sim. depois na corrida a estratégia foi má, tudo correu Eu mal. acho, eu não sei se no caso do Ajax, não sei se foi só estratégia, mas se Isso calhar foi, houve ali assim, um também foi o problema primeiro de grande prémio gestão de dele. pneus. Sim, e se calhar Sim, houve ali sim. um problema mais de gerir pneus e Sim, enfim. mas na qualificação e na sprint ele teve muito bem, nas duas qualificações e nas duas sprint. E depois o Racing Bulls teve esse momento que acredito que tenha escolhido, obviamente, para acabar por encabeçar este má fim de semana, mas também porque é um momento muito pouco usual de se ver na Fórmula 1, que é um piloto a ir com o monolugar atrás do outro e de repente a asa sai dali, disparada, sem haver toque, sem haver absolutamente nada. Eu tenho cá para mim que terá sido eventualmente uma falha estrutural,
não no desenho, mas sim no fabrico, na produção desta asa dianteira da Racing Bulls, é algo a rever. É algo claramente a rever para que não torne a acontecer, porque custa pontos. Custa pontos. Pontos que eram justos, principalmente para o Tsunoda. Também para a Racing Bulls, mas principalmente para os japoneses. E principalmente no fim de semana, em que depois acabo por ver Williams, Haas, a disparar, no fundo. Sim, eu escolhi um momento diferente e vamos agora ver a imagem do Tchau de Berman. Diogo, eu acabei por escolher esta imagem porque por dois motivos. Primeiro, porque a Haas tem um fim de semana fantástico, pontuou com os dois carros, soma pontos importantes e soma pontos que ninguém estava à espera que somasse depois daquilo que foi o Grande Prémio da Austrália e os testes pré-temporada. Nós analisámos aqui e dissemos um, que a IAS tinha estado a trabalhar no ritmo de corrida, mas que isso não nos parecia muito certo, porque certo não no sentido de ser um mau método, mas não nos parecia que isso realmente tivesse acontecido por aquilo que foi os seus problemas na Austrália, e depois chega aqui na China, em qualificação assim assim, mas em corrida, aquilo era um foguete. Ganhava lugares e um ritmo incrível, e o Berman faz uma prova extraordinária. É de facto fantástico. Não é algo que me surpreenda. Eu, desde que vi o Berman a fazer a pole position em Baku com o carro empenado, com a direção desalinhada torta, foi a pole position ou foi a corrida? Ou venceu a corrida? Acho que foi a corrida, não Foi a foi? pole position, não, foi a pole Foi a position. pole position, ok. Ele dá um toque, a A direção direção fica fica desalinhada, e portanto, desalinhada, sim. ele faz a pole position mais ou menos assim com o volante. Para numa reta as rodas estarem direitas, ele tinha que virar para o outro lado. Que é uma coisa absolutamente surreal, mas ele é um piloto rapidíssimo e acho que toda a gente gostou de ver lá em casa. O pai do Berman estava na box da Yas, frenético ali, e é de facto incrível ver este momento, porque o Berman é realmente um ótimo piloto. E ele disse mais do que uma vez tchau, tchau a outros pilotos, mas esta foi a Lawson, Sim. que ganha Que uma é, ironia extra, e sim, portanto exato. aqui o Charles Berman e o Nice Movement do engenheiro da IAS, de facto, grande fim de semana e grande corrida para a IAS e para o Oliver Berman. Não sei, Diogo, se também queres elogiar o Berman ou criticá-lo, não sei. Está ao teu Não, critério. não, não. Críticas. Não há críticas a fazer. Não há. É, é um mega pilotaço. É um mega pilotaço. É de facto um grande fim de semana. Uh, Agora, eu estou a rir porque vamos para as previsões do Grande Prémio do Japão. Uh, eu já tenho aqui as minhas prontas, Diogo, e portanto, primeiro vou à qualificação, depois Força, estamos na força, força. qualificação e depois a corrida. E eu estava-me a rir porque eu estou com o pressentimento do que tu vais fazer e uma grande previsão de que o Tsunoda vai ganhar o Grande Prémio do Japão ou não. Não, 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 Vai não. ser por aí com o Red Bull. Com o Nada Red disso, Bull. mas força. Olha, eu aposto no Norris a fazer a pole, no Max em segundo, uh, e do Russell em terceiro para a qualificação. Ok, temos aqui para a qualificação previsões idênticas. Eu aposto Paul do Norris, segundo para o Verstappen, terceiro para o Piastri. Para Piastri. Ok. Olha, eu para a corrida mantenho o Norris como o vencedor do Grande Prémio e entra já aqui na luta interna da McLaren e reafirma-se novamente para com Piastri. O Russell faz segundo, porque o Russell está muito bem esta temporada. Nós não falámos muito da Mercedes hoje, mas o Russell, dois pódios e duas corridas, muito forte mesmo. E portanto o Russell fica em segundo e o Piastri vai para terceiro e o Max é ultrapassado pelo Tsunoda e o Tsunoda acaba em quarto. Não estou a brincar, esta parte não faz parte da minha previsão. É então Norris, Russell e Piastri, e o Max fica lá para quarto ou quinto. Pronto, Con- eu não altero muita coisa. eh, para mim fica a vitória é de Norris, porque ele em grandes prémios.
Pelo menos nos dois grandes prémios anteriores ele demonstrou que anda bem particularmente bem no Japão. Segundo para Piastri, terceiro para Verstappen, acho que é impossível não atribuir os dois primeiros lugares à McLaren, Há pelo facto. menos em corrida. E, uh, e o Japão é um lugar muito querido para o Verstappen e ele Isso é também anda muito para bem. campeão do mundo há 2 anos. Sim, foi lá que... Sim, sim, sim. Numa corrida que, pronto, pá, que aquilo foi a confusão de pontos e tal. Exato. Mas a verdade é que venceu. Diogo, por hoje resta-nos agradecer a quem nos esteve a assistir, a quem nos esteve a ver ou a ouvir. O nosso muito obrigado. Este foi o 30º episódio do podcast Contra a Curva. Portanto, chegamos a mais um número redondo. São 3 dezenas de episódios. Vão ser muitos mais ao longo desta temporada e, portanto, muito obrigado a quem esteve desse lado. E nós voltamos daqui a 2 semanas para o rescaldo ao Grande Prémio do Japão. Até lá.